Bom dia! Olá pessoal, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal TechFan. Aqui quem fala é o Leandro Alcides. E olha só isso! Cientistas chineses criam soldados geneticamente modificados. Os pesquisadores afirmam ter utilizado a engenharia genética com o propósito de tornar os soldados mais resistentes à radiação. Soldados geneticamente modificados a fim de maximizar os resultados das operações militares já são uma realidade na China. Cientistas militares do gigante asiático afirmam ter utilizado a engenharia genética com o propósito de tornar os soldados mais resistentes à radiação. O trunfo da intervenção genética foi a introdução das células nas células humanas do gene do tardígrado, também conhecido como urso d'água, devido à sua extraordinária resistência. Os tardígrados, apesar de minúsculos, com menos de 1 milímetro, são uma das espécies de animais mais resistentes já encontradas na natureza. Essas criaturas são capazes de resistir a temperaturas até 200 graus Celsius e ainda podem suportar mais de 1 hora em água fervente. Mas não só. Os tardígrados também podem sobreviver a radiações solares no espaço, onde não há proteção da atmosfera terrestre. Então veja só que coisa. A China, né, como sempre, a China comunista, eles modificaram geneticamente os soldados para torná-los resistentes à radiação. E para isso eles introduziram nas células desses homens as células do material genético dessa criatura aqui, né, que é conhecida como tardígrados. E aqui tem algumas ilustrações, obviamente são feitas imagens feitas em computador. Eu acredito que pessoalmente e fisicamente ele não teria uma aparência tão perfeitinha que nem essa aqui, né? Deve ser uma coisinha assim mais esquisitinha e mais parecido com isso aqui. Mas enfim, eles estão mudando geneticamente os soldados chineses para torná-los mais resistentes. Agora vamos saber um pouco mais sobre essa criatura aqui chamada de tardígradas. Aqui estamos no site da UOL. Os tardígradas são pequenos invertebrados também conhecidos como ursos d'água, pois sua forma se assemelha a um ursinho. Esses animais estão reunidos em um grupo próprio chamado de tardígrada, que possui cerca de 900 espécies já descritas. O seu grau de parentesco com os outros invertebrados ainda é incerto. Alguns cientistas acreditam que eles sejam parentes dos artrópodes, divisão que inclui os insetos, as aranhas e os crustáceos, enquanto outros os consideram mais próximos aos esquelmintos, grupo que inclui alguma espécie de vermes, pequenos animais aquáticos. Esses animais medem cerca de 0,05 a 1,5 milímetros de comprimento e possuem um corpo segmentado com 4 pares de pernas. Nas extremidades de cada perna existem 4 ou 8 garras ou discos adesivos. Os 3 primeiros pares de pernas são utilizados para impulsionar o seu corpo para frente durante a locomoção e o último par é utilizado para fixação. Reprodução assexuada e sexuada. O sistema nervoso fica na região ventral e é formado por gânglios nervosos, um cérebro e o par de olhos primitivos. Os tardígradas não possuem sistema respiratório. A respiração é realizada através da troca de gases entre as paredes do corpo e o meio ambiente. Na maioria das espécies, os sexos são separados
e a reprodução ocorre de forma sexuada. Existem algumas poucas espécies hermafroditas nas quais a reprodução pode ser sexuada. Os tardígradas se alimentam de outros tardígradas. Os tardígradas se alimentam de fluidos de plantas, células animais ou bactérias, fungos e até mesmo outros tardígradas. Eles são canibais também, né? Possuem no interior da boca um par de estruturas semelhantes a pequenos estiletes capazes de perfurar o tecido da vítima e sugar seus fluidos, podendo encontrá-los nos mais diversos ambientes aquáticos ou úmidos, desde o topo de montanhas a mais de 5.000 metros de altura até no fundo do mar a cerca de 3.000 metros de profundidade. Podem habitar pequenos musgos e líquens, algas e água doce ou salgada, solos úmidos ou até mesmo o espaço entre os grãos de areia de uma praia. No entanto, são considerados animais aquáticos, pois dependem da água para realizar algumas das suas funções vitais, como a respiração e, em algumas espécies, a reprodução. Acho que aqui já está bom, né? Então, o fato é o seguinte, gente. Quem deu autorização para o governo, ou para qualquer cientista, para qualquer pesquisador que seja, qualquer laboratório do mundo, transformar pessoas em mutantes, né? Porque é isso que está acontecendo. Eles estão transformando homens comuns em mutantes. Quando a gente vê uma notícia como essa, né, os soldados foram geneticamente modificados para ficarem mais resistentes à radiação e ter vantagem na guerra, né? A pergunta é: quem autorizou que eles fizessem isso? Eu não autorizei. Será que você autorizou? Será que o seu vizinho autorizou? Os seus amigos autorizaram? De quem que eles pediram autorização? Quem que deu essa autorização? Afinal de contas, toda a humanidade está sendo afetada com isso. Não pense você que apenas o soldado que sofreu, que passou por essa alteração genética, que vai sofrer com essa mudança genética. A partir do momento que ele tiver relações aí sexuais com outras com mulheres e elas engravidarem, passará esse gene adiante. Então, serão produzidos, né, pessoas que não são mais pessoas, são adulterados, são mutantes, na verdade. Isso aqui são mutantes, são híbridos. Até que ponto se pode hibridizar um ser humano e ele continuar sendo ser humano? Até que ponto se pode alterar a genética humana e essa pessoa continuar sendo humana, né? E a pergunta principal, né? Quem autorizou? Eu não autorizei. O que pode vir disso? Quando esse sujeito que teve o seu DNA modificado, sua genética modificada, passar esse gene adiante, o que vai nascer dali? Será que vai nascer alguma coisa mais humana ou menos humana? Aquilo será seguro? Será que não vai transmitir algum flagelo a partir de aí? Quem autorizou, né? Eu fiquei indignado quando eu vejo essas notícias, porque eu não autorizei. E eu posso ser diretamente afetado, né? Quem garante que isso não será passado aí através do ar, através de uma bactéria, através de um vírus? O contato com esse pessoal mutante, né, que agora são mutantes, não será transmissível através de meios comuns e todos nós seremos afetados? Quem garante que não virá um novo flagelo, uma nova doença, um novo problema, uma nova epidemia, uma pandemia com base nessas alterações genéticas? No final das contas, todos nós seremos afetados com isso, independente de você acreditar ou não, isso pode sim acontecer. Bom, esse foi o vídeo de hoje do canal StecFan, Ciência, Tecnologia e Diversão. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!